Já falei para vocês em outros vídeos sobre a fórmula da felicidade. Vamos relembrar? Felicidade, ela é igual a L de limite, que seria o limite genético, C de circunstâncias e V relacionado com o voluntário. Se você tiver perdido esse vídeo, vai lá na playlist do canal e busca esse vídeo. O vídeo chama-se A Fórmula da Felicidade. Fechou? Hoje eu quero falar sobre o V de voluntário. Afinal de contas, eu falei para vocês que o F de felicidade, ele se relaciona com 50% do meu limite, 10% está relacionado com as circunstâncias externas e 40% da minha felicidade vem daqui. Então eu preciso entender sobre esse V de voluntário. É o que você vai ver aqui nesse vídeo. Vamos lá. Como eu te falei, em torno de 40% da minha felicidade ela tem relação com o V de voluntário. O que seria esse V de voluntário? É o nível de significado que eu trago para as situações. Então, a maneira como eu interpreto aquilo que está acontecendo comigo, ou seja, a maneira como eu interpreto as circunstâncias, determina o meu nível de felicidade. Não é a circunstância em si que vai afetar aquilo, é a maneira como eu estou pensando. Assim como tu pensas, assim tu és. Isso já estava escrito lá na Bíblia, lá em Provérbios. Ou seja, aquilo que eu interpreto, a maneira como eu estou enxergando a realidade, vai determinar a maneira como eu estou me sentindo. E olha só, o pensamento, ele gera uma emoção que gera uma ação. Isso significa que tudo parte aqui do meu pensamento, da maneira como eu estou enxergando a realidade. E Márcio, então me fala mais sobre esse V de voluntário aí, me explica melhor como é que funciona ele, porque se 40% da minha felicidade está relacionado com isso, eu preciso aprender para que eu sinta, para que eu tenha uma sensação maior de bem-estar. Então olha só, o V está relacionado com o que a gente chama de emoções positivas. Emoções positivas. Está relacionado com o que a gente chama de engajamento. Esses dois pilares são pilares que eu quero discutir aqui com vocês nesse vídeo. As emoções positivas, imagina só, se eu tenho um nível de emoções positivas, se eu começo a nutrir mais emoções como alegria, êxtase, contentamento, paz, contemplação, euforia, muito mais do que ansiedade, raiva, tristeza, melancolia, isso significa que eu vou ter mais uma sensação de bem-estar do que de mal-estar. Você concorda comigo? Ou seja, se eu começo a ter hábitos que me trazem uma perspectiva de positividade, eu vou ter um nível de sensação de bem-estar maior. Do mesmo jeito, se eu começo a me engajar mais nas minhas atividades, se eu começo a nutrir o que a gente chama de atividades que geram flow, eu vou fazer com que o meu cérebro seja um cérebro mais positivo. Eu vou fazer com que a minha mente, o meu cérebro, ele esteja mais feliz e com isso eu vou começar a funcionar de um nível muito melhor, muito mais engajado, muito mais criativo, com muito mais capacidade de resolver problemas. Então esse V de voluntário se relaciona principalmente com as minhas emoções positivas, com o meu engajamento. Também se relaciona com sentido, propósito, realização, que eu não vou falar sobre isso nesse vídeo. Então vamos falar agora sobre emoções positivas. As emoções positivas, elas podem ser, na verdade, as emoções em geral. A gente pode dividir ela quanto ao tempo. Então eu posso classificar as minhas emoções relacionadas com o passado, com o presente e com o futuro. As emoções relacionadas com o passado, a gente pode classificar, e aí no caso ser, por exemplo, ressentimento, mágoa, remorso, ou seja, aconteceu algo no passado e aquilo ali fica mexendo comigo, aquilo ali fica influenciando as minhas emoções, só que nesse caso seriam emoções mais negativas. Do mesmo jeito eu posso ter uma sensação de orgulho, olhar para o passado e me orgulhar de conquistas, por exemplo, seria mais uma emoção mais positiva. Emoções relacionadas com o presente, e aí vem principalmente o flow. O flow não seria nenhuma emoção, mas o flow ele é um estado neurológico bem relacionado com o presente, que faz o meu cérebro funcionar de uma maneira em altíssima performance e aquilo faz com que eu tenha uma sensação de bem-estar. Isso está totalmente conectado com o aqui e o agora. Outra emoção do aqui e o agora, euforia, contemplação, paz, tudo isso está relacionado com o agora. Emoções relacionadas com o futuro, Márcio, ansiedade. Ansiedade está muito relacionado com o futuro. Esperança está muito relacionado com o futuro. Já outra relacionada com o presente, raiva. Raiva é algo bem relacionado com o presente.
também pode ser relacionado com o passado, mas seria mais uma mágoa, né, do passado. A raiva, ela é bem mais focada no presente, no aqui e no agora. Ou seja, se eu começo a ter essa percepção de divisão das emoções positivas no presente, no passado e no futuro, eu começo a ter a seguinte percepção. Ó. Se eu olho para o passado, por exemplo, eu começo a ter a seguinte perspectiva. Todas as vezes que eu tiver uma emoção relacionada com o passado, essa emoção ela vai ter um forte conteúdo de pensamento, um forte conteúdo cognitivo. Como assim, Márcio? Compara com o presente. As emoções relacionadas com o presente, elas têm um forte conteúdo de sentir, um forte conteúdo de acontece algo e aquilo ativa em mim uma emoção. Por exemplo, a parte sexual, um orgasmo. A emoção simplesmente vem, você simplesmente sente. É diferente de uma mágoa. Uma mágoa, ela é algo que aconteceu, mas eu trouxe um significado, um pensamento cognitivo e a partir desse pensamento eu começo a ter uma emoção. É diferente do presente. As emoções relacionadas com o presente, algumas delas eu simplesmente sinto. Então, tipo, raiva. De uma hora para outra eu começo a ter raiva de alguma coisa, então eu começo a ter medo. Então, eu presenciei uma situação e o medo começa a aparecer. Então, é uma emoção que está muito relacionada com a circunstância. É diferente de algo do passado. Então, já a primeira dica que eu te dou, se você tem mágoa e você tem ressentimento, você vai precisar tratar isso aí, você vai ter que precisar começar a enxergar essa situação para mudar o teu pensamento, a tua programação do pensar, para isso influenciar as tuas emoções e começar a mexer aqui, ó, no vizinho de voluntário. Porque se você continuar cultivando ressentimento, mágoa, você vai fazer com que a sua quantidade de felicidade, ela seja uma quantidade que está no nível mais baixo do que poderia ser. Poderia ser um nível mais alto. Mas como é que eu mudo isso? Perdão. Perdão, ele tem a capacidade de mudar, de ressignificar, mas não é o perdão da boca para fora, é um perdão realmente de dentro para fora. E o perdão, ele é algo ativo. Outra coisa, outra prática positiva que mexe com a minha estrutura do passado, gratidão. Eu começar a ser grato pelo que passou. Eu começar a olhar para o passado e trazer um significado de que tudo aquilo que aconteceu me trouxe para a minha versão atual. E isso é uma coisa boa. Se tivesse sido tudo às mil maravilhas, talvez eu não tivesse o meu nível de entendimento e maturidade que eu tenho hoje. Percebe? Então esse ressignificar ele é fundamental para eu cultivar emoções positivas do passado. E isso já vai aumentar aqui o meu nível de bem-estar. Emoções relacionadas com o presente. Aí vem euforia, aí vem alegria, aí vem contemplação. Então, são muitas emoções que também estão relacionadas tanto com a parte do sentir direto, tanto a emoção direta, quanto com o pensamento. Como assim, Márcio? Tu não acabou de falar que o pensamento gera emoção? Sim, o pensamento ele gera uma emoção, mas também uma emoção ela é capaz de ativar um pensamento, tá? As duas coisas, uma via de mão dupla. As duas coisas acontecem. E quando a gente está relacionado com o passado, é aquilo que eu falei, a parte cognitiva ela é muito importante. Relacionado com o presente, o que é que eu vou te dar aqui de dica nesse vídeo, para que esse vídeo não fique tão grande? O flow. Ou seja, se você busca atividades que geram um alto nível de concentração, um alto nível de atenção e você começa a entrar no estado de flow, isso vai fazer com que o teu cérebro funcione de uma maneira boa e isso vai aumentar aqui a parte de voluntário, ou seja, você vai começar a ter um aspecto de bem-estar melhor. Outra coisa, relacionado com o futuro, aí vem otimismo. Ou seja, se eu começo a ter otimismo mais do que pessimismo, o meu nível de felicidade ele vai ser mais positivo, concorda? Se eu olho para o futuro, eu tanto posso olhar com um olhar de otimismo quanto com um olhar de pessimismo. Se eu olho com um olhar mais otimista, isso significa que a minha sensação vai ser mais positiva. Se eu olho com lentes mais pessimistas, isso vai fazer com que a minha sensação seja mais negativa. Consegue perceber que tudo isso está relacionado com a maneira como eu enxergo e interpreto a realidade? Tudo isso está relacionado com programação do pensar. E tudo isso chega na fórmula da felicidade com aquele Vzinho lá, que seria responsável por em torno de 40% do teu nível de bem-estar e felicidade. Isso falando de emoções positivas.